Você acorda todos os dias no mesmo horário. Toma seu café, lê o jornal, talvez ainda de papel, e depois se senta no sofá. Os minutos viram horas e, quando se dá conta, a tarde já chegou. Parece um dia comum, como qualquer outro. Mas existe um hábito silencioso, repetido diariamente, que pode estar corroendo sua saúde sem que você perceba. Cientistas chamam isso de morte em vida lenta. E não é uma metáfora. Estudos de universidades respeitadas como Harvard e Oxford apontam que determinados comportamentos, quando mantidos com consistência após os 65 anos, podem literalmente encurtar a sua vida. O problema? Esses comportamentos são tão comuns, tão normais, que a maioria das pessoas sequer suspeita do risco. O primeiro sinal costuma ser invisível, um cansaço inexplicável, mesmo após uma boa noite de sono. Depois, pequenas dores articulares, uma falta de apetite leve, uma memória que falha em detalhes. Mas tudo isso pode não ser a idade. Pode ser o resultado de um inimigo silencioso, o sedentarismo cotidiano. Sim, o simples ato de passar horas sentado pode estar te matando lentamente, mas não da forma como você imagina. Não estamos falando apenas de músculos fracos ou dores nas costas. Estamos falando de algo mais profundo: inflamação sistêmica, perda cognitiva, diminuição da densidade óssea. Tudo isso acelerado por uma única atitude. Ou melhor, pela falta de movimento. Mas eu ando pela casa, você talvez diga. Faço meu café, arrumo a cama. Sim, mas isso não é suficiente. O corpo humano foi feito para o movimento constante. E após os 65 anos, essa necessidade não diminui, ela aumenta. A ausência de mobilidade plena impacta diretamente o funcionamento dos órgãos internos. O fígado metaboliza pior, o coração trabalha mais devagar, até o cérebro sofre com a falta de estímulo sanguíneo. E é aqui que mora o perigo. A morte, nesse caso, não chega de forma dramática. Ela se instala como uma névoa. Você perde o fôlego mais rápido, tem mais dificuldade para se concentrar. Seus exames mostram pequenas alterações, nada urgente, mas ao longo dos anos, isso se transforma em doenças crônicas, perda de autonomia e, infelizmente, numa partida precoce. Mas não se trata apenas de não se mover. Trata-se de como você se relaciona com seus dias. Muitos idosos entram num ciclo de apatia, uma espécie de entorpecimento da rotina. Acordam, comem, assistem TV, cochilam, repetem. Esse ciclo cria um estado psicológico perigoso, a sensação de que não há mais novidade, e isso afeta diretamente o cérebro. A neurociência já comprovou, o tédio prolongado tem efeitos equivalentes ao estresse crônico. Ele aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do desgaste. Envelhecer não é sinônimo de estagnar. Cada dia em que você não aprende, não se emociona, não se movimenta, é um dia que acelera esse processo de entropia interna. A boa notícia é que, ao entender isso, você pode virar o jogo. Pode começar hoje mesmo a desacelerar esse processo. Pequenas mudanças geram grandes impactos. Levantar a cada 30 minutos, mesmo que apenas para caminhar pelo cômodo, praticar exercícios respiratórios, escrever algo novo com a mão não dominante. Simples, mas potentes. E aqui vai uma verdade muitas vezes ignorada. O maior fator de longevidade comprovado cientificamente não é uma dieta mágica ou um remédio caro. É a combinação de movimento físico e propósito emocional. Pessoas que mantêm uma rotina ativa, mesmo que moderadamente, e que sentem que ainda têm um porquê, vivem mais e melhor. Pense bem, quantos dos seus dias são exatamente iguais? Mesmo que o corpo ainda esteja em relativa boa forma, a mente começa a definhar na repetição. Rotina é conforto, sim, mas também pode ser prisão, especialmente se ela for composta apenas de passividade. Televisão ligada o dia inteiro, conversas rasas, nenhuma novidade, nenhum desafio. É isso o que lentamente apaga a chama da vitalidade. Agora imagine uma alternativa, um dia com pequenas rupturas. Você acorda e, ao invés de ir direto para o sofá, faz 5 minutos de alongamento. Toma seu café em pé, olhando pela janela.
Decide escrever uma memória da juventude num caderno. Liga para alguém que não fala há muito tempo. Esses pequenos gestos ativam algo precioso: a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar, criar novas conexões, renovar-se. Ela não desaparece com a idade, apenas exige mais estímulo. Quando você caminha em um parque diferente, aprende um jogo novo ou faz palavras cruzadas, está literalmente esculpindo caminhos novos dentro da sua mente. E esses caminhos protegem você da demência, da depressão e da sensação de inutilidade que tantos enfrentam em silêncio. E aqui entram um dos hábitos mais perigosos de todos, e provavelmente o mais comum: passar o dia em isolamento. Sim, mesmo que você veja os vizinhos de longe, fale com o caixa do mercado ou troque poucas palavras com alguém da família. Isolamento não é ausência física de pessoas, é ausência de vínculo, é o silêncio emocional. Pesquisas mostram que o isolamento social em pessoas acima dos 65 anos pode ser tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. E o mais alarmante, ele costuma ser aceito como o normal na velhice. Ah, é a idade, dizem. Mas não, solidão é um sintoma e um agravante. Ela aumenta o risco de hipertensão, doenças cardíacas, ansiedade e até mesmo Alzheimer. E talvez você pense: mas eu gosto do meu silêncio. Tudo bem, o problema não é o silêncio externo, é o silêncio interno. A ausência de escuta, de partilha, de reconhecimento. Um café com um amigo, uma conversa online com um grupo de interesse, até mesmo uma troca de cartas, tudo isso prolonga a vida de forma real. Afeto não é luxo, é biologia. Outro hábito que pode estar minando sua saúde: alimentar-se de forma automática. Comer todos os dias a mesma coisa. Ignorar a mastigação. Não sentir o sabor real dos alimentos. Estudos em nutrição geriátrica mostram que a forma como se come é tão importante quanto o que se come. E comer sem presença, sem prazer, sem pausa, é quase como não comer. Além disso, há um detalhe cruel. Com o tempo, a percepção de sede diminui. Muitos idosos vivem em desidratação crônica leve sem perceber. Isso afeta a circulação, o sono, o humor. Um corpo desidratado funciona mal. E um corpo mal nutrido, mesmo comendo muito, envelhece em ritmo acelerado. Se você associa prazer apenas à comida e televisão, seu cérebro entra num modo de repetição compulsiva. É um falso alívio, como um cobertor quente que encobre o frio, mas não aquece de verdade. O verdadeiro prazer da maturidade está em redescobrir pequenas alegrias, um cheiro, uma lembrança, um gesto, uma escuta. Então sim, existe uma maneira de morrer mais rápido sem perceber. Mas, por outro lado, também existe uma maneira de renascer, mesmo aos 80. E ela começa quando você decide sair da superfície da sua rotina. Quando você olha com sinceridade para o seu dia e pergunta: o que fiz hoje que me fez sentir vivo? Talvez você não tenha se dado conta, mas o envelhecimento não é uma linha reta, é uma dança entre escolhas conscientes e hábitos automáticos. E alguns desses hábitos, mesmo os mais inofensivos, como tomar café sempre no mesmo horário ou caminhar sempre pelo mesmo trajeto, podem estar adormecendo a sua mente. Não porque sejam errados, mas porque não exigem nada novo de você. Um dos maiores perigos da velhice não é a dor física, mas a sensação de irrelevância, de que o mundo já não precisa mais de você. Essa sensação se infiltra devagar, como uma umidade nos cantos da alma. E quando você acredita que não faz mais diferença, seu corpo começa a obedecer essa ideia. Ele se cala, se retrai, se apaga. Por isso é vital ter uma missão. Não importa o tamanho. Pode ser cuidar de uma planta, escrever uma carta por semana, ajudar alguém com algo simples, ensinar o que sabe. Missão dá direção. E onde há direção, há movimento. E onde há movimento, há vida. Outro veneno silencioso da maturidade é o excesso de notícias negativas.
Muitos idosos passam horas assistindo televisão com os olhos fixos nos mesmos jornais repetitivos, nas mesmas manchetes assustadoras. Isso gera um estado crônico de alerta, ansiedade e pessimismo. O cérebro, inundado por cortisol, envelhece mais rápido. A imunidade baixa, o sono piora. É importante estar informado, claro, mas é ainda mais importante estar em paz. Isso significa limitar o tempo de exposição às notícias e buscar conteúdos que inspirem, que eduquem, que confortem. Seu cérebro não distingue muito bem o que é vivido do que é assistido. O que você consome, consome você. E então vem uma pergunta incômoda. Você ainda aprende algo novo? A ideia de que a aprendizagem é coisa de jovem é uma armadilha cultural. Seu cérebro continua capaz de aprender até o fim da vida, se você permitir. Aprender é exercício, e tal como um músculo, se você não usa, atrofia. Um novo idioma, um novo instrumento, um aplicativo simples, um curso gratuito pela internet. Tudo isso é remédio. Aprender ativa áreas cerebrais que protegem contra doenças neurodegenerativas. Mais que isso, aprender traz autoestima, e a autoestima é o combustível da longevidade com dignidade. Agora, respire fundo. Observe seu corpo neste instante. Ele ainda é sua casa, e ainda responde aos seus comandos. O movimento é um antídoto universal contra o envelhecimento acelerado. Não precisa ser academia. Pode ser dança, caminhada, tai chi, jardinagem. O que importa é o envolvimento, mover-se com presença, com um propósito. Estudos com idosos que se movimentam regularmente mostram não só melhorias físicas, mas também cognitivas e emocionais. O movimento limpa a mente, organiza as emoções, reacende a autopercepção. Mesmo com dores, mesmo com limitações, mover-se um pouco todos os dias pode ser o divisor entre viver e apenas existir. Mas talvez o hábito mais perigoso e mais invisível seja deixar de imaginar o futuro. Muitos, após os 65, param de fazer planos. Acham que tudo o que tinha que acontecer já aconteceu. Mas o cérebro precisa de horizonte. Quando você para de imaginar, para de criar. E quando para de criar, começa a morrer devagar. Se você está achando esse conteúdo útil, comente abaixo. Eu sou grato. Isso nos mostra que você está aqui com a gente, atento, presente. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. O futuro não pertence apenas aos jovens. Ele pertence a quem ainda sonha, mesmo com cabelos brancos e rugas fundas. A quem ainda se permite imaginar uma viagem, um projeto simples, uma reconciliação, uma mudança, por menor que seja. Se você acorda com algo para esperar, então você ainda está vivo de verdade. Lembre-se, o que acelera a morte não é apenas o que você come ou o quanto se exercita. É, sobretudo, o que você permite que viva dentro de você todos os dias. Pensamentos repetitivos, sentimentos não ditos, culpas antigas, medo de ser um peso. Essas coisas silenciosas corroem por dentro, mesmo que os exames estejam perfeitos. Às vezes, você não precisa de um novo tratamento, precisa de um novo significado, de uma nova forma de olhar para a sua história, com mais ternura e menos julgamento. Tudo o que você viveu te trouxe até aqui, e só o fato de você estar ouvindo essas palavras já prova que há uma faísca acesa aí dentro. Essa faísca é sua, e só você pode decidir se vai apagá-la com hábitos automáticos ou alimentá-la com presença e intenção. A velhice pode ser um pôr do sol longo e dourado, ou uma sombra que engole devagar. A diferença está nas escolhas invisíveis que você repete sem pensar. Então, pare por um momento. Olhe à sua volta. O que você anda fazendo todos os dias sem perceber?
o que repete sem questionar, o que consome sem critério, o que abandona sem motivo. Às vezes, basta um pequeno ajuste para que a curva da vida mude de direção. O corpo, mesmo com limitações, ainda responde. A mente, mesmo com lapsos, ainda aprende. O coração, mesmo ferido, ainda quer amar. Você ainda pode surpreender a si mesmo. Ainda pode reescrever o fim da sua história com mais gentileza, mais lucidez, mais presença. Há algo profundamente poderoso em alguém que, mesmo depois dos 65, decide se reinventar, que troca o medo da morte pela curiosidade pela vida, que troca a rotina automática por gestos intencionais, que olha para o espelho e diz: ainda estou aqui e ainda importa. Porque importa. Você importa. E há muitos que talvez estejam observando você em silêncio, filhos, netos, vizinhos, amigos. A forma como você vive agora não é apenas sua. Ela inspira, ela ensina, ela sinaliza o que é possível ser mesmo com o tempo passando. Não deixe que o ainda dá tempo vire um agora é tarde. As mudanças mais profundas começam com o menor dos gestos. Talvez hoje seja o dia de fazer algo diferente. Um pensamento novo, um abraço que ficou para depois, uma caminhada sem rumo, uma risada gratuita, uma oração esquecida. No fim das contas, a morte só acelera quando a vida desacelera por dentro. E viver de verdade começa por perceber o que você tem repetido todos os dias e escolher, conscientemente, fazer diferente. Porque enquanto houver consciência, ainda há caminho. A verdade é que a maioria desses fatores está nas suas mãos. Você não precisa aceitar a perda de vitalidade como destino. Pequenas mudanças, feitas com consciência, podem devolver o brilho aos seus dias. Conte pra gente nos comentários qual desses hábitos você reconheceu na sua rotina. Compartilhe este vídeo com alguém que você gosta e que também merece essa reflexão. Curta, inscreva-se no canal Vida Lúcida e ative o sino, porque aqui, toda semana, você encontra um lembrete gentil de que envelhecer pode ser uma forma de despertar. Obrigado por assistir até aqui. Seja bem-vindo ao Vida Lúcida e até o próximo vídeo, que será simplesmente esplêndido.